Boa noite. No dia 28 de fevereiro começou mais um racionamento de água na região metropolitana do Recife. 74 bairros são afetados pela medida. De lá para cá, a situação só piorou. Em 6 dos 7 principais reservatórios da região, o nível de água diminuiu. Quais são as causas do racionamento? Por que ainda não conseguimos resolver um problema que perdura por décadas na nossa região? O que cada pessoa pode fazer para economizar água? O racionamento de água na região metropolitana do Recife é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E para discutir o assunto, convidamos o presidente da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, Edivaldo Gomes. Convidamos também o diretor regional metropolitano da Compesa, Rômulo Aurélio. Completa nosso debate o professor do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, Jaime Cabral. Você pode participar do debate enviando perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, @opiniãope. Senhores, boa noite. Boa noite. Bem, a pergunta que a gente traz para abrir o nosso debate é: qual a real situação hoje dos reservatórios de água na região metropolitana do Recife? E essa pergunta não poderia ser para mais ninguém nesse momento de abertura do programa, senão para o doutor Rômulo. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite a todos, né? Dizer que é uma satisfação muito grande estar participando desse problema e debatendo um tema tão importante que é a questão do abastecimento de água na região metropolitana do Recife. Com relação à questão dos níveis do reservatório, eu diria que os níveis estão baixos, né? O principal manancial hoje, que é Pirapama, a barragem do Pirapama, que é responsável, na verdade, por aproximadamente 30% do fornecimento de água para toda a região metropolitana do Recife, se encontra hoje com cerca de 19%, Tapacurá com cerca de 48%, né? E na verdade são as principais, elas duas representam aí cerca de 50%, né? E essa situação é que na verdade obrigou a Compesa a partir do dia 1º de março do presente ano, né? A gente já está aí com aproximadamente um mês e um dia, né, da volta do rodízio no fornecimento de água, obrigado necessariamente por esse desequilíbrio, né? Tanto que, a partir do momento que a gente implementou esse rodízio, a gente tivemos só uma redução de cerca de 2 pontos percentuais no nível de acumulação do reservatório de Pirapama, mostrando que a medida foi uma medida, pelo menos em função da situação de escassez, uma medida necessária para a gente conter a queda que vinha aí, semanalmente a gente vinha baixando cerca de 2 pontos percentuais, né? Então, dentro de um mês, praticamente foi 2%, né? Uma redução, a gente conseguiu aí segurar realmente essa queda que vinha no nível de acumulação da barragem de Pirapama. Doutor Rômulo, já chegamos a um nível tão baixo, menos de 20%, isso significa que estamos à beira de um colapso? Não, eu não diria um colapso, tanto que o mês de abril, maio, junho, julho, são os meses de maiores precipitações aqui na região metropolitana do Recife. É bem verdade que esse ano as previsões são de escassez, né, de chuva abaixo da média, pelo menos é o que os meteorologistas têm nos informado, mas a perspectiva em cima dos modelos matemáticos que a gente vem discutindo com a APAC, a Agência Pernambucana de Água e Clima, é que os reservatórios de Pirapama, Duazuna, Tapacurá, eles vão recuperar seus níveis, muito embora as precipitações estejam abaixo da média histórica. Edivaldo, não é um risco muito grande ficarmos nas mãos de São Pedro, né? São José já teve lá o seu momento e parece-me que não fez muita coisa. Então agora a gente continua nas mãos de um outro santo. Não é muito risco para a população? É muito risco. Isso só denuncia a falta de políticas públicas, porque esse racionamento não é novidade para nós, pernambucanos, aqui da região metropolitana. Nós enfrentamos 27 anos de rodízio de água nos últimos anos, até a construção de Pirapama e a construção da sua adutora,
que agregou 5 metros cúbicos por segundo de água para a região metropolitana. Então, essa era uma obra que já deveria ter sido construída há muito tempo. Passamos 27 anos esperando por ela. E, além do mais, o sindicato e a federação já vêm levantando o debate sobre a necessidade, já nessa época, há 10 anos atrás, que a gente vem levantando o debate sobre a necessidade, a urgência de construir a barragem do rio Ipojuca, no Engenho Maranhão, que nos ofertaria, se tivesse pronta, 8 metros cúbicos de água por segundo. Se ela tivesse sido construída, nós não estaríamos passando por esse desatropelo que nós estamos passando atualmente. Quer dizer, falta políticas públicas, um planejamento estratégico de longo prazo que possa cuidar o Estado. Porque quem está em calamidade, mais ainda, é o sertão. E nós não temos políticas para atender ao sertão. A gente está vendo aí a mortandade de animais, né? As pessoas a carregar água na cabeça, a quantas léguas de distância. E tudo isso são problemas que a falta d'água cria e, por tabela, por falta de políticas públicas que verdadeiramente enfrente essa questão. Essa questão de sertão, só ela dá um outro debate, né? Mas a gente também não vai deixar de fora uma abordagem mínima que seja sobre essa realidade lá no interior do Estado. Eu gostaria ainda de ouvir a palavra do professor Jaime, depois a gente volta para o doutor Rômulo, para a gente poder fechar essa nossa primeira colocação. E aí a pergunta foi básica, não foi qual é a situação hoje dos nossos reservatórios. Eu levo essa pergunta também para o senhor, professor Jaime. Tá. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Vemos que a demanda da região metropolitana cresceu bastante. A população cresceu, apareceu muitas indústrias, então houve realmente uma procura muito maior pela água. A oferta cresceu, mas não no ritmo suficiente que deveria ter crescido. Como já foi falado aqui, Pirapama foi muito bom, mas chegou tarde, já devia ter chegado alguns anos atrás. Então já tem que pensar em novas obras. E também um ponto importante é a questão do controle de perdas. É difícil, mas então assim, seria importante que o governo do Estado aparelhasse melhor a Compesa para enfrentar o controle de perdas. É uma atividade que dá muito trabalho, custa dinheiro, mas que é importante, porque controlando as perdas já seria quase como sendo a nova barragem que seria construída. Então eu diria assim, vendo a conjuntura atual, eu diria assim, foi feito muita coisa, mas foi pouco ainda em relação ao que se espera que a região metropolitana cresça e que possa vir a precisar de água cada vez mais. Com relação a políticas públicas, eu queria falar primeiro, Pirapama. É uma verdade o que Edivaldo fala, Pirapama estava pensado para 1990, a gente só conseguiu entrar com a última etapa no final do ano de 2011. Então, com ele, a gente tirou uma parcela significativa da região metropolitana do rodízio. E precisa realmente do sistema de Engenho Maranhão. Mas a barragem de Engenho Maranhão, nós já demos a ordem de serviço no dia 4 de março, já está em obra, não só a barragem de Engenho Maranhão, mas também a barragem de Engenho Pereira, que é no leito do rio Jaboatão, para atender Moreno, Bonança e mais a Jaboatão sede, aquela parte antiga de Jaboatão, da cidade de Jaboatão. Então, essas obras estão em execução, já estamos com recurso assegurado para a construção da adutora também, porque não basta fazer só a barragem, precisa da adutora e da ampliação da estação de tratamento de esgoto. Então, tudo isso, na verdade, já está em execução para que a gente possa complementar a oferta da região metropolitana, ter mais um manancial que garanta a sustentabilidade hídrica da região e bem como também atender a demanda crescente do polo industrial de Suape, além do mais a todas aquelas praias do litoral sul. Com relação à questão do interior do estado, a Agreste, Sertão, que foi falado aqui por Edivaldo, nós temos, dos 185 municípios do estado de Pernambuco, a Compesa opera cerca de 173. Desse total, nós temos 9% estão em colapso absoluto, a gente só fazendo o atendimento através de caminhões-pipas.
cerca de 11% desse total está em regime de pré-colapso, ou seja, a gente está com um atendimento através de rodízio, um rodízio severo, e complementados com caminhões-pipas, não é? Essa situação realmente é muito séria, tanto que a conta do custo de caminhões-pipas hoje na Compesa é cerca de 1,5 milhão, né? Um custo adicional muito elevado, tá certo? Mas a situação é mais grave no Agreste e no Sertão. Nós temos as grandes adutoras, a partir do Rio São Francisco, como a adutora do Oeste, a adutora do Sertão, né? A adutora do Pajeú agora, que já entrou em operação e já está atendendo, principalmente Serra Talhada e aquele entorno, né? Já minimiza muito o transtorno no Sertão. O Agreste realmente é mais preocupante em função de o único sistema adutor grande que nós temos é o sistema Jucazinho, né? Estamos aí em licitação, já finalizando o processo licitatório para a implantação do sistema adutor do Agreste, que é o maior sistema, talvez um dos maiores do mundo, que é cerca de 1.500 quilômetros de adutora para atender cerca de 68 sedes municipais, num valor de 2,5 bilhões de reais. É uma coisa realmente expressiva, que eu acredito que vai ser a redenção do Agreste. Com relação à questão de perdas, que o professor Jaime aqui comentou, a Compesa, a gente implantou o sistema Pirapama, foi um investimento da ordem aí de 600 milhões de reais, mas estamos gastando outros 600 milhões de reais em melhorias da rede de distribuição, com obras de substituição de rede, fazendo setorização, implantando macromedidores, instalando válvula redutora de pressão, implantando sistemas de telemetria com telecomando, para que toda essa ferramenta possa contribuir realmente para uma melhor gestão da operação da rede de distribuição e isso redundar numa melhor operação e, consequentemente, redução de perdas. A impressão que a gente tem é de que, por mais que falemos de soluções, de alternativas, né, que venham daqui a algum tempo resolver o problema do racionamento, da falta de água ou de mais investimentos, né, nos mananciais daqui da região metropolitana do Estado, a impressão que fica é de que alguém negligenciou ao longo da história, né? Porque a gente poderia estar numa situação bem mais confortável, a gente não poderia estar passando por esse aperto e se trabalha hoje na projeção de uma solução ainda para o futuro. Eu gostaria de ouvir de você, Edivaldo, qual é a análise concreta, mais objetiva, mais precisa que pode ser feita dessa realidade. Nós precisávamos mesmo estar passando por essa situação limite, por essa situação tão extrema como estamos passando nesse momento? Não, Valdir. Eu te asseguro que os índices de consumo da população pernambucana denuncia por si só. Nós temos um índice de consumo diário em torno de 90 litros de água por dia pessoa, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda um mínimo de 100 litros de água por dia pessoa. Então, isso já é uma denúncia das políticas públicas, né? Demonstra que os governos negligenciaram na responsabilidade de suprir uma necessidade básica, fundamental à vida, que é água. Então, se nós pudermos comparar, né, e a gente só vai poder medir com outros estados, nós vamos ver que tem alguns estados que vêm persistentemente, né, numa política ofensiva no sentido de universalizar a água para todo o estado. Mesmo aqui no Nordeste, poderia aqui citar no exemplos? Nordeste, eu posso dar o exemplo do Ceará, que é o estado que tem uma estrutura hídrica, né, que comporta sobreviver a uma seca por 2 anos. E tem um planejamento estratégico até 2040, em que vão atingir a universalização em 93%. Vão construir um sistema de transporte de água, de aquadutos e túneis, em torno de 2.000 quilômetros, circundando todo o estado do Ceará.
Então, o estado do Ceará hoje tem, apesar de estar sofrendo seca e também falta d'água, né? Não é um fenômeno só de Pernambuco, lá também se ressente da falta de abastecimento, mas a longo prazo você vê perspectiva de poder resolver esse problema de uma forma definitiva. Até, inclusive, ajudado pela a integração de bacia, que é a integração do Rio São Francisco, né, que através da calha norte vai levar em torno de 50 metros cúbicos de água por segundo para o Ceará. E isso vai ser um grande suporte para fortalecer, né, o sistema hídrico no Ceará. Inclusive o seguinte, a possibilidade de transportar água de um manancial, de uma bacia para outra, isso, com esse projeto executado, isso vai ser possível. Professor Jaime, o fato de sermos a região com menor índice de mananciais, né, se a gente comparar com a região norte, por exemplo, né, quer dizer, não dá nem para comparar, né, o Nordeste fica muito aquém. Mas esse fato, ele, de certa forma, justifica a situação grave, né, em que a gente se encontra? Pernambuco tem o índice de água per capita mais baixo do Nordeste, né? O Ceará, como o Edivaldo falou, realmente é mais seco, mas tem menos população. Aí, se você fizer a comparação de população e água, então Pernambuco é o mais pobre, assim, em termos de água. Tá? Mas, sem dúvida, que o Ceará tomou uma decisão estratégica já há muitos anos atrás de colocar como prioridade absoluta a questão da água. Né? Pernambuco colocou como uma prioridade, mas não como a mais importante. Né? E poderia, talvez, ter dado assim, mais destaque a questão da água. Né? Agora, eu diria assim, alguns pontos para analisar é que existe uma certa variabilidade climática que, às vezes, as pessoas esquecem, ou então, às vezes, assim, fica um pouco lá no final da memória, a pessoa, quando vai tomar alguma decisão, não lembra disso. Então, assim, nós temos anos que chove bem e anos que chovem pouco. Né? Se você pegar os últimos 100 anos de chuva aqui no Nordeste, então você vê assim, às vezes tem 2, 3 anos com chuva muito baixa, né, que às vezes até é metade da chuva de outros anos. Né? E o registro histórico mostra isso. Só que às vezes as pessoas não lembram disso e tomam decisões como se o ano fosse ser um ano normal de chuva. Né? E aí, assim, gasta os estoques e aí não lembra que pode ter, às vezes, 2 ou 3 anos secos. Né? Então, eu diria assim, em termos, o Pernambuco é um estado pobre de água. Tá? Mas, fora isso, eu acho que também assim, a memória histórica das chuvas, às vezes fica esquecida, existe essa grande variabilidade climática. Né? Tem anos, às vezes, que chove o dobro de outros anos. E, às vezes, esses anos que choveu pouco pode ter uma persistência de 2 ou 3 anos seguidos. Né? Isso exige que a pessoa estude bem o assunto e cada decisão seja uma decisão bem refletida, bem pensada, né? E pensando assim no futuro desses próximos 2 ou 3 anos para tomar uma decisão mais adequada. Né? Uhum. A seca é um problema que sempre existiu, né, e de uma forma muito agressiva aqui na nossa região. Mas a região, ela mudou, né? A gente tem se modernizado, tem acompanhado um conjunto de evoluções tecnológicas. Então, a nossa pergunta é até que ponto esse momento em que a gente dispõe de tecnologias avançadas, tecnologias de primeiro mundo, né? Mesmo sendo um país ainda em desenvolvimento, mas já temos tecnologia de ponta, até que ponto essas tecnologias podem favorecer uma melhora na nossa exploração da água aqui na região? Essa é uma pergunta que a gente deixa em aberto para a gente poder aprofundar a sua resposta no próximo bloco. E lembramos que você ainda pode participar do programa através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter, @opiniãopé. A gente volta daqui a pouco. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos racionamento de água na região metropolitana do Recife. Participam do debate o presidente da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste, Edivaldo Gomes, o diretor regional metropolitano da Compesa, Rômulo Aurélio, e completa o nosso debate o professor do Departamento de Engenharia Civil da UFPE, Jaime Cabral. Bem, doutor Rômulo, vamos falar um pouco agora sobre alternativas para a gente melhorar a condição em que a gente se encontra. Né? Como que a população pode contribuir para
o racionamento que foi implantado a partir do dia 28 de fevereiro, ele dá certo aqui no Estado? Eu diria que através do uso racional, né? O uso racional da água, procurando economizar a água, utilizá-la de forma que os banhos não serem demorados, a escovar os dentes ou a fazer a barba, não deixar a torneira aberta, né? Então, é nesse sentido da economia, bem como também informando a Compesa, né, o nosso call center, os vazamentos existentes, para que a gente possa ter agilidade no reparo desses vazamentos. O senhor falou aí, escovação de dente, lavar as mãos, tomar um banho. A gente está se referindo nesse momento a questões mais domésticas, mas tem também a parte, né, da indústria, a parte da agricultura, que me parece que consomem um volume talvez até muito mais substancial, né, de água. Como é que o governo hoje está se relacionando com esse tipo de usuário, não apenas com o doméstico, mas com a indústria e com a agricultura, para que nesses campos também haja a economia, também haja o racionamento da água? Nesse campo, a economia ela também tem que ser fundamental, né? Principalmente esses mananciais, as barragens que têm multiuso, né? Nesse momento de escassez, ele tem que ser priorizado para o abastecimento humano. Então, esses outros usos, eles têm que ser realmente preteridos em detrimento do abastecimento estritamente humano, né? E assegurar aí que a população faça um melhor uso, né, para o atendimento à população. E, de uma forma muito econômica, esses outros usos. Professor, aliás, Edivaldo, a gente estava citando aqui essa divisão, não é? O senhor acha que nesses outros segmentos, na indústria e na agricultura, as ações elas têm sido tão contundentes quanto têm sido com a população? Ou seja, a população ela está passando por um sistema de rodízio e tem dias em que fica realmente sem a água na sua torneira. Essa política, ela hoje é igualitária também para os setores mais fortes da economia? Quando a gente pensa a indústria, a gente pensa o emprego também. Então, nós não deveríamos estar nessa situação em que, se por acaso a indústria de refinaria de Pernambuco, que está sendo construída ali, estivesse pleno funcionamento, o sistema não ia atender ao funcionamento da usina. Então, o crescimento ele está sob ameaça? Isso, quer dizer, o cuidar da água, de prover a água, é algo também relacionado ao social, ao emprego. Quer dizer, eu não posso defender que uma indústria se feche, né, em detrimento do emprego para reduzir o consumo de água. Né? Eu tenho que realmente estar provendo de água para que tenha emprego para os trabalhadores, né, para poder também ter condições de sobrevivência. Mas uma outra coisa que o professor Jaime levantou, que também não podemos deixar despercebido, é o alto índice de perda física que tem a Compesa. Certo? E isso realmente os governos não têm dado a devida atenção para essa questão, porque a Compesa tem um índice de perda muito alto, em torno de mais de 50%. Como se dá essa perda? Essa perda dá por vazamento, pela necessidade de trocar as tubulações, né, por novas tubulações. Essa constante manutenção do sistema para que ele possa funcionar sem perdas. E há países que as perdas são muito baixas, né, porque as tubulações são, inclusive, de aço inoxidáveis, para não permitir infiltração, para dar durabilidade ao sistema, para que as pessoas bebam água em casa com segurança. Né? No Brasil, você não pode pegar água pública e beber. Não tem segurança para isso. Se você for em qualquer país da Europa, ou eu diria na Suíça, você bebe água de torneira. Então, nós estamos secundarizando uma indústria que é do povo e que precisa estar na mão do povo, que é benefício social, que é saúde pública.
né, que é baixa mortalidade infantil. Quer dizer, os governos não dão prioridade à questão do saneamento e do abastecimento d'água. Ao contrário, aqui em Pernambuco, nós temos exemplo ao contrário, de querer entregar à iniciativa privada o tratamento de esgoto, que é o filé mignon da Compesa. Quer dizer, foge da responsabilidade pública que tem perante o povo. Foram eleitos para isso. Não foi para repassar esse serviço para a iniciativa privada. Porque água, segundo a resolução da ONU, é um direito do povo, é um direito do cidadão, é um direito inalienável. E por isso que não pode ser privatizado. Ou seja, a água parece ser o bem mais precioso da população e por isso que tem que ser tratada com tanto zelo. Mas, professor, a gente já nessa conversa já abriu aqui, né, a margem para poder se trazer o componente da tecnologia, né? Até que ponto essas tecnologias elas podem favorecer uma situação como essa que a gente está vivendo? Tá. Bom, eu vou dizer dois casos, uma com a tecnologia simples, bem aplicada, e outra com a tecnologia mais avançada. Então, a tecnologia simples, bem aplicada. Então, lá no nosso prédio, o síndico é bem organizado, então ele colocou em cada coluna que desce no prédio um medidor, um hidrômetro para saber se tem vazamento. Então, são 15 andares, e aí todo dia vai o zelador, vê em cada coluna quanto foi o consumo diário. Então, se algum daqueles medidores acusam um valor maior, então ali tem algum vazamento. Então, ele vem depois em cada apartamento para saber onde é que está o vazamento. Uma tecnologia bem simples, comprar um hidrômetro, né, não é o que a Compesa coloca, é um em cada coluna do prédio para evitar vazamento dentro do prédio. Tá? Uma outra coisa lá no nosso prédio também, então foi feito um poço raso para lavar carro e aguar o jardim. Não precisa usar água potável para lavar carro, né? Então a gente tem um pocinho raso que serve para isso. São tecnologias simples, mas bem aplicadas, que ajudam bastante. Tá? E um outro caso que eu diria assim que é uma tecnologia mais avançada, que a universidade está pesquisando, é chamada filtração em imagens. Na Europa é bastante utilizada, na Hungria, na Polônia, na França, na Alemanha até bem mais. Né? Essa tecnologia é colocando alguns poços próximos aos cursos d'água. Então, você tem diversos cursos d'água, e Recife tem uma grande abundância de cursos d'água, você coloca poços próximo ao curso d'água e quando você bombeia o poço, então a água vai sendo filtrada e já sai de muito boa qualidade. Aí, no fim, basta só uma cloração para isso. Então, nós implantamos um projeto piloto, até com o apoio da Secretaria de Recursos Hídricos e da Compesa, ali no Rio Bibiribe, no limite entre Olinda e Recife, né? Fizemos alguns poços, né, com profundidade não muito grande, né, o poço não é muito caro, aí bombeamos essa água desse poço e o Rio Bibiribe, que está bastante poluído, no fim a água fica de boa qualidade, porque já tem um tratamento que o próprio solo faz. É uma filtração, mas também é um tratamento que chamamos de biogeoquímico. Os micro-organismos do solo ajudam a tratar essa água. Então, isso dá uma contribuição que é significativa. Né? Então, poderia ser adotado em vários pontos, nos pontos mais críticos. Então, você teria, além do aporte normal que vem de Pirapama, de Tapacurá e de outros, você teria um aporte complementar em diversos pontos usando essa nova tecnologia. Doutor Rômulo, o poço artesiano é uma orientação, é uma alternativa recomendável? Sim, não deixa de ser. Né? A Compesa mesmo, aqui na região metropolitana, temos cerca de 130 poços aí contribuindo com cerca de 1,6 metros cúbicos por segundo, atendendo principalmente a área da nucleação norte, notadamente Olinda, Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, são áreas, né, são localidades que são atendidas ali fortemente por poço e também complementado pelo sistema Botafogo. O custo da água no poço artesiano é o mesmo da que vem da Compesa? Não, a água de poços, geralmente ela tem um custo operacional menor. Né? Tem um custo operacional menor porque, na verdade, ela está bem mais próxima ali do consumidor, né? da área que vai ser Isso se reflete também na conta do usuário? Quando a água dele vem do poço, ele paga menos por isso? Nós trabalhamos com o subsídio cruzado. Né? Na verdade, o custo da empresa ele é rateado por toda a empresa. Né? Quando aí a gente verificamos os grandes sistemas adutores do interior, do sertão, onde a gente vai captar água no Rio São Francisco para atender a uma cidade que está a cerca de 300, 400 quilômetros do ponto de captação. Então, isso tem também um custo elevado e o valor da tarifa é a mesma da área onde ele é atendido por um poço a cerca de 100, 200 metros de onde está sendo captado a água.
Eu fiz essa pergunta até porque eu fui consultado por uma pessoa que disse que gostaria, né, de que essa resposta fosse dada porque ele acha que é injusto pagar por água do poço artesiano o preço igual ao da água que vem da Compesa, até porque a água do poço artesiano nem sempre ela tem a mesma qualidade, né? Ela pode ter uma diferença, parece-me que tem cheiro, tem alguma coisa desse tipo. Acho que vale a pena lembrar, assim, que tem poços que é o próprio condomínio que faz. E tem poços que a Compesa faz e joga essa água na rede. Então, o doutor Rômulo falou o caso dos poços que a Compesa faz. Essa pessoa ela Sim, usa uma água do poço que vem da Compesa. Tá, porque tem muitos condomínios que fazem o seu próprio poço, então eles recebem água da Compesa e recebem água do próprio poço também, um poço profundo, né? E aí, no caso, são custos diferentes e ele paga as duas coisas. Ele paga a Compesa pelo que retira da água, que geralmente é menos, porque já que ele usa a água do próprio poço, né? Seja a água do reservatório, seja a água do poço, ela tem o mesmo tratamento. É uma água potável, uma água que pode ser consumida, independente dela apresentar cheiro ou não. Não, a água de poço, geralmente, nós só fazemos a simples desinfecção, que é a cloração, né, para dar a segurança sanitária da água. Né? Já águas de superfície, não, ela tem um tratamento que a gente diria convencional, né? Passa normalmente por uma estação de tratamento de água. Então, ela não é recomendável para se beber? Não, todas elas, tanto a água do poço quanto a água que sai das estações de tratamento, elas podem ser bebidas normalmente. Ok. Bom, vamos aqui colocar algumas perguntas dos Desculpe, telespectadores. então, voltando àquela questão do poço da Compesa e do poço particular, né? Então, assim, a Compesa faz poços assim, muito bem feitos, profundos, lá em Abreu e Lima, Igaraçu, Itamaracá, né? E a água já vem de muito boa qualidade. Agora, os prédios, os condomínios comuns que fazem poço, então, às vezes, atinge um lençol de boa qualidade e, às vezes, alguns não tão bons, né? Então, eu diria assim, que para esclarecer a população que está ouvindo, né? Então, quem tem tem um poço do seu condomínio, mesmo sendo um poço profundo, então deve ser cauteloso e fazer periodicamente a análise físico-química e bacteriológica para ver se a água do seu poço está de boa qualidade. Certo. Uma pergunta aqui do Fábio Soares Cardoso, da Vila Cardeal. O que está sendo feito para acabar com o racionamento? Como as pessoas podem economizar água? Dr. Rômulo? Assim, o que está sendo feito para acabar com o racionamento é Pirapama, né, que é uma obra que já foi concluída e durante um certo tempo, né, mais de ano, operamos aí sem rodízio em Recife, parte da região metropolitana do Recife, e estamos fazendo agora também 2 barragens com o sistema adutor do Ipujuca, né, através da barragem de Engenho Maranhão, e também no Rio Jaboatão, com a barragem de Engenho Pereira. E, além do mais, uma série de outras obras que vão contribuir para a redução das demandas, né, através da redução das perdas, como troca de tubulações e implantação de equipamentos de controle para melhorar a questão da operação na rede. Esse é um conjunto de intervenções, além de outras que estão planejadas, que são transposição de bacias, a gente transpor águas do rio Capibaribe para a barragem de Botafogo, para dar uma segurança hídrica a esse manancial e aí melhorar muito o atendimento da região norte, bem como também uma outra captação no rio Capibaribe, além de 2 que já temos, já de Castelo e Tiúma, tá certo? Para a estação de tratamento de água de Itapacurá. O senhor afirmaria que o racionamento em Pernambuco está com os dias contados? Não, eu não diria. Eu diria que temos um conjunto de obras em andamentos que vão nessa direção. Porque não basta só você fazer obras, tem que chover. Porque quem na verdade, alimenta os reservatórios para permitir uma segurança hídrica é a chuva. Se você não tem chuva, não tem como garantir uma sustentabilidade hídrica. Edivaldo, continuamos numa situação ainda frágil, seguinte, né? Olha, se nós não tivéssemos Pirapama, a situação seria pior. Né? Nós estaríamos com 10 metros cúbicos de água ofertados, se tivesse, né, com as barragens do jeito que está, não tem condições de oferecer 10 metros cúbicos de água, né, sem Pirapama. Com Pirapama, a gente, o racionamento sem Pirapama seria pior. Então, se nós tivéssemos construído Ipojuca, talvez nós não tivéssemos em racionamento. Isso é que eu estou dizendo. Quer dizer, a água, claro que não está chovendo, mas teria acumulação. Né?
A barragem de Ipojuca é estimada mais ou menos a acumular 60 milhões de metros cúbicos de água. Então, é uma barragem significativa, com uma área situada numa área que chove razoavelmente melhor do que no Agreste e Sertão. Né? Então, por isso que eu acho que as obras ela têm uma importância para acumular, para suprir o futuro, dar sustentação ao futuro. João Eudes de Água Fria quer saber por que quando estoura um cano da Compesa há sempre um atraso no conserto das tubulações. Ali essa resposta precisa saber concretamente qual é o ponto, porque nós temos os históricos, nós fazemos cerca de 6 mil de manutenção entre ramais e rede mensalmente, em média na região metropolitana é isso, e o nosso atendimento ele varia em torno de 24 a 48 horas, dependendo da gravidade do evento, tá certo? E aí precisa saber concretamente qual foi o vazamento que demorou e para que a gente possa ter uma explicação mais concreta por fato. Agora, voltando para a questão aqui das barragens e do racionamento, só para ter uma ideia, depois de Pirapama, nossa produção de água na região metropolitana, ela saiu em média dos 11 metros cúbicos por segundo, né, que a gente produzia, para cerca de 16. Hoje, em função da escassez de chuva, e isso não está ocorrendo só com o manancial de Pirapama e Itapacurá, mas até também nas nossas captações a fio d'água, né, e praticamente a gente perdeu uma Pirapama, né, a gente reduziu em aproximadamente 6 metros cúbicos por segundo, hoje estamos produzindo da ordem de 10, e aí reforço isso que Edivaldo está falando, que praticamente a gente tirou uma Pirapama, quer dizer, colocamos uma Pirapama em operação, mas por força da escassez, né, das chuvas, a gente tirou uma Pirapama do sistema, né, e, consequentemente, isso reflete no rodízio. Nos anos de 1998, 99, quando ocorreu uma outra estiagem muito séria, né, a região metropolitana do Recife, principalmente a cidade do Recife, teve um rodízio muito duro, né? A gente chegou a ter aqui um dia com água e 9 dias sem. Essa situação hoje, semelhante à que nós tivemos em 98, 99, né? Na verdade a gente aí está com um dia sim, um dia não. Nós precisamos fazer mais um intervalo. Lembramos que você ainda pode participar do programa através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãopr. É só um instante e a gente volta. Opinião Pernambuco está de volta hoje discutindo o racionamento de água na região metropolitana do Recife. Vamos a uma pergunta do Jair Galvão, do Jordão Alto. Ele fala: o racionamento proposto deveria abastecer com água nos bairros um dia sim, outro não. Mas já faz uma semana que estamos sem água em Jordão Alto. O que a Compesa pode fazer sobre isso? Doutor Rômulo? A questão, assim, nós dividimos a cidade do Recife, a área plana, que nós tem esse rodízio de 20 horas com água, 28 horas sem, e temos as zonas especiais, que são as zonas, geralmente, os morros, onde ele recebe água a partir de estações elevatórias. Essas estações elevatórias, no esquema de abastecimento hoje proposto, ela não sofre rodízio. Essas elevatórias operam 24 horas porque a grande maioria desses morros já tem um rodízio existente, mesmo quando nós colocamos Pirapama, essas áreas já continuaram ainda operando em regime de rodízio, porque, na verdade, não era só questões para resolver o problema, só questão de oferta. A oferta foi resolvida com o sistema Pirapama, mas é preciso obras para resolver, estruturar redes, implantar tubulações, porque muitas vezes
essas áreas são atendidas por tubulações com diâmetros insuficientes para atender realmente a demanda de toda a população. Né? Então, essas áreas elas têm um regime de fornecimento de água diferenciado, tá certo? O Jordão Alto, com certeza, não é dia sim, dia não. Eu não saberia dizer aqui, porque, na verdade, teria que olhar área por área para dizer concretamente qual é o ciclo de fornecimento de água. Mas esse 20 por 28 é basicamente na região da planície. Mas talvez seja interessante verificar esse caso colocado pelo site, no site da Compesa e o próprio 0800, ele pode informar qual é o ciclo de fornecimento de água. O Edivando Tegipioli faz um comentário. Ele diz: a Compesa também tem culpa com a questão do racionamento, visto que existem diversos canos estourados desperdiçando água. Bom, como eu lhe digo, assim, nós temos cerca de quase 6 mil quilômetros de rede, sem somar com isso jamais. E temos uma infraestrutura antiga, não estamos negando isso, é tanto que quando o sistema Pirapama entrou em operação, nós tivemos, a própria imprensa noticiou e nós informamos isso, que isso já era previsível, né? A tubulação, essa tubulação da Compesa, ela passou ao longo de 27 anos de rodízio a uma operação perversa, tendo água dia sim, dia não, que isso estressa os materiais e, consequentemente, isso produz os vazamentos. Muitos desses vazamentos, eles nem se apresentavam por força da baixa pressão. Quando o Pirapama veio, as pressões aumentaram e, consequentemente, esses vazamentos afloraram numa quantidade muito grande, né? Então, tanto que estamos investindo cerca de 400 milhões em obras de substituição de rede. Então, não queremos negar a questão dos vazamentos. Agora, a gente está dando as manutenções, né? São cerca de 6 mil manutenções mensais, né? na rede da região metropolitana do Recife. E estamos trabalhando para substituir essa infraestrutura ruim. Edivaldo, parece que a população está realmente muito angustiada com essa questão dos vazamentos, né? Nós temos aqui uma outra pergunta, que é uma pergunta também meio provocação, do João do Cabo de Santo Agostinho. Ele fala: por que quando há um vazamento na rua demora-se tanto para consertar e o serviço nem sempre é bem feito? Eu queria que o senhor comentasse essa pergunta dele. Exatamente. A gente tem um nível de demanda de problemas em toda a região metropolitana, com um tamanho de pessoal menor para atender uma emergência dessa natureza. Então, exatamente isso que o que nós colocando, né? Temos colocado é a necessidade de ampliação do quadro de funcionários, né? A Compesa tem muitos terceirizados, né? Nós achamos que essa é uma tarefa que o funcionário, o empregado da empresa, ele é que é responsável, ele é que tem que dar conta desse serviço. E por isso que nós defendemos o concurso público e a ampliação do quadro de funcionário, porque a cidade está crescendo, né, está expandindo e com o mesmo número de funcionários. Aí, né, nós temos 3.700 funcionários há muito tempo que não se amplia esse número de funcionários. A previsão para isso, doutor Rômulo? A gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar com a manutenção corretiva, mas também a manutenção preventiva. A manutenção preventiva é essa da troca realmente das tubulações que não tem mais condições de uso. A gente tem cerca de 30% desses cerca de 6 mil quilômetros de rede da região metropolitana tem que ser substituído. Isso já está aí comprovado, né? E esse número muito alto de 6 mil vazamentos, né, não é por outra coisa, é pela necessidade de estabelecer e implantar essa questão da manutenção preventiva, que é a substituição de rede. Uma colocação aqui da Marise de Prazeres. No bairro que ela mora, existe uma verdadeira bica de água em uma das tubulações da Compesa. Enquanto há desperdício, o bairro fica por diversas vezes sem abastecimento. Ou seja, mais uma colocação relacionada a problema de vazamento. Uma outra questão aqui é colocada pelo Isaías do Ibura. Diz: em meio ao racionamento de água na região metropolitana, os maiores problemas são o desfalque de água, as pessoas que não racionam a água e a construção
do estádio em São Lourenço. Professor Jaime, algum comentário sobre essa colocação aqui do Isaías? Bom, em relação ao estádio, eu não vejo assim a relação entre causa e efeito, o que é que o estádio vai prejudicar o abastecimento de água de outros bairros, né? Então, o estádio não consome tanta água assim. Então, eu tiraria assim, essa questão do estádio, que não chega a ser prejuízo aí, né? Mas que realmente é a questão de que muitas pessoas não tomam cuidado, né? Então, isso é verdade, né? Então, é importante que assim que houvesse uma maior conscientização das pessoas, né? Ficarem mais conscientes que devem cuidar, mesmo até pessoas que acham que o limite é a sua capacidade de pagar a conta. Então, se eu posso pagar a conta, então eu posso consumir bastante. Mas não deveria ser, o limite não deveria ser esse. Então, deveria ser pensar que se ele está usando alguma gota de água a mais, alguém está ficando com a gota de água a menos, mesmo que ele esteja pagando e possa pagar por isso, né? Esse é um ponto para pensar. E eu diria que isso, quando se pensa em cidades, então nós temos discutido nos últimos anos a questão de se criar uma cidade sustentável, né? Isso envolve até o que se chama de mudanças de paradigmas, né? Então nós temos que Recife, ou Grande Recife, são 3,5 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Então, não podemos viver como era 50 anos atrás, né? Temos que mudar os paradigmas da cidade. Isso existe uma reflexão dos gestores e da população também como um todo, né? De ver que para ver comunidade tem que se tomar diversos cuidados. Eu concordo com ele, menos a questão do Estado, que eu acho que não gasta tanta água assim. Não tem alguma relação? Rômulo? Acredito que sim. O Ademir Ribeiro, afirma que hoje a falta de água é uma realidade sem uma solução imediata. Pergunto que, com a iminência da entrada em operação do complexo de Suape, principalmente da refinaria Abreu e Lima, a qual requer um grande volume de água para a sua operação, como será feito esse abastecimento sem afetar a demanda atual? O atendimento da refinaria, ela já está prevista, primeiro, de uma forma segura, ao longo dos próximos 20 anos, a partir do sistema de Engenho Maranhão. E hoje seria a partir do próprio sistema SUAP. O sistema SUAP ele foi ampliado de cerca de 800 litros por segundo, né, de capacidade de produção, para cerca de 1.420. Né? Então, hoje, a estrutura lá do sistema SUAP é para 1.420 litros por segundo. Atenderia perfeitamente a demanda de todo o complexo portual industrial de Suape e a cidade do Cabo, que anteriormente era abastecido pelo sistema SUAP, hoje está sendo atendido por Pirapama. Então, na verdade, até de certa forma a gente reduziu, né, tirou de lá uma cidade que estava sendo atendida pelo o sistema de Suape, que hoje está sendo atendido por Pirapama. O Jerônimo do Ibura, por que a Compesa não se esforça e providencia medidores para áreas invadidas? Existe muito desperdício nesses locais e os invasores não pagam pelo consumo. É uma verdade. Assim, essas áreas de invasão, realmente, há muitas gambiarras, tá certo? O Ibura é uma dessas localidades. Estamos investindo cerca de 50 milhões de reais em obras do Ibura para implantação de uma nova infraestrutura de rede, principalmente nessas áreas de baixa renda, né, para melhorar o atendimento, né, fazer um atendimento de forma satisfatória, e todas essas ligações elas serão com medidores, que é a forma justa de você pagar por aquilo que consome. Adelson Amaral, Santo Inácio do Cabo de Santo Agostinho. A criação de novas barragens não deveria ser prioridade? Falta colaboração da população economizando água? Então, são duas perguntas, uma que já foi feita aqui em outros momentos, e ele traz também essa questão das barragens como prioridade. Edivaldo? Eu acho que há um sentimento da população, exatamente nessa crise, né, leva à reflexão, né? Por que está acontecendo? O debate na sociedade surge. Então, há anos, quer dizer, o projeto de Engenho Maranhão, ele estava nas gavetas da Compesa, eles foram montados pelos técnicos da Compesa nos anos 70. Quer dizer, nós estamos em 2013. De lá para cá, são 43 anos. E continua no papel. Então, essa que falta a agilidade do poder público.
de dar resposta com uma visão de 10 anos, 30 anos, uma visão de longo prazo. Não se pode estar apagando fogo. O sentimento que se passa é que nós não temos uma visão de Estado sobre as políticas públicas na área de saneamento. Nós não temos uma visão daqui para 40 anos, como é que vai ficar? Com o crescimento populacional, com as reservas se escasseando e os mananciais não sendo tratados adequadamente. Tem manancial de água aí que tem invasão de moradores, que deveria estar sendo protegida, esses mananciais, né, com árvores, com plantio das suas matas ciliares, porque até o custo de produção da água potável reduz com o manancial sendo defendido. Quer dizer, essa parte é negligenciada. Não é? Então, eu quero chamar a atenção para a responsabilidade do poder público. Há que ter um plano, como se tem SUAP. SUAP é um projeto de vários anos. Sai governo, entra governo, todo governo faz investimento em SUAP como um plano de Estado. O que nós, por exemplo, para Pernambuco, é um plano de Estado que seja conduzido pelos diversos governos que vierem pela frente. As primeiras civilizações, elas habitavam normalmente as margens dos rios, né? E os rios eram os principais mananciais para essas populações. Nós temos o caso dos egípcios, né, que estavam à beira do Nilo, né, se instalavam principalmente à beira do Nilo, né, a Mesopotâmia com o Tigres, né, o Eufrates. E nós temos os nossos rios hoje que nem se fala neles como possibilidade de abastecimento, né, com exceção hoje aqui do Rio São Francisco, né? Algumas cidades ali à margem do São Francisco ainda captam a água e se beneficiam dessa água. Mas não seria o caso de a gente poder pensar ou projetar uma expectativa de utilização das águas dos rios, né, como sendo fundamentais também para o processo de abastecimento das cidades? Ou os rios simplesmente eles saem totalmente desse mapa, eles perdem totalmente essa referência? Dr. Rômulo. Eu diria que é possível, né? É possível utilizar realmente os rios dentro de várias alternativas de reuso, né? Vários países já estão, e o próprio Brasil com o Capibaribe? Sim, para utilizar reuso, né? Utilizar para reuso e quem sabe até quando implantar os sistemas de esgotamento sanitário, que isso estiver operando, quem sabe até para abastecimento humano mesmo, né? Países como Israel, a gente vê claramente que a água de estações de tratamento de esgoto, eles colocam no solo e lá usam para agricultura, usa até para abastecimento humano mesmo, essa água já sendo reutilizada. Professor Jaime, podemos sonhar com os rios como alternativa para Sim, o acho problema da água? que é um bom sonho e que pode chegar a ser realidade. Agora, vale a pena fazer algumas considerações. Nessa faixa da planície de Recife, a salinidade do mar, ela invade até alguns quilômetros para dentro. Então, por exemplo, o rio Capibaribe, então até perto da BR-101, que dá um pouco mais de 10 quilômetros, então ele é salinizado. Aí, sim, existem processos de osmose reversa para você retirar o sal, mas são muito caros, né? Agora você poderia usar, então, mais a montante, né? Com o próprio Beberibe também. O Beberibe, na sua fase final, na região estuarina, ele é salinizado, que a água do mar vai invadindo. Mas o Beberibe, ele é captado mais a montante e ele é utilizado atualmente, né? Então, eu acho que sim, né? E esse processo de revitalizar os rios, eu acho que isso é essencial para a cidade, né? Voltando àquela ideia da cidade sustentável, então a ideia é, pensando assim, daqui a 10, 15, 20 anos, né, termos os rios todos revitalizados, de boa qualidade, e essa água sendo utilizada, com certeza é um bom sonho. Tanto os rios principais como os riachos, né? Podemos pensar em revitalizar os diversos riachos, né, que afluem para esses rios. Aplicar a lei do Código Florestal, né? Preservar as margens dos rios, né, com as árvores nativas. Então, todo esse processo ele tem que ser tomado de frente assim, pela população também, não só pelos governos, né? O rio Capibaribe e o Beberibe a gente utiliza, né, para abastecimento humano, atendendo aqui a região metropolitana do Recife. Edivaldo. Então, o Rio São Francisco, por exemplo, houve um grande debate, né? E esse debate ele foi no bom sentido, né? O bom sentido de revitalizar, recuperar as margens
de fazer o saneamento básico, né, para proteger o rio, né, organizar as cidades, né, para proteger o rio. E essa consciência, quer dizer, cada vez mais cresce, porque o rio pode morrer. Imagine o Rio São Francisco morrendo, né? Então, esse é um dever de todos nós, proteger esse rio e exigir políticas públicas que possam fazer com que o rio se revigore, né, e possa continuar atendendo às necessidades da população. Nós queremos agradecer a participação de todos vocês, agradecer também a participação do público e deixar no ar aqui um comentário do Paulo do Ibura. Por que o Brasil não faz um planejamento de distribuição de água semelhante ao do Oriente Médio, onde não chove e o governo de lá criou um sistema de abastecimento eficaz? Bom, é uma pergunta que fica para a nossa reflexão e a gente agradece mais uma vez a participação de todos, desejando uma boa noite.